mais um episódio do nosso Pode ir pra onde? Pra onde você quiser. Porque a Mabile Tour leva a gente. Basta ligar e dizer, ô Cris, Isa, ô pessoal, quero uma viagem assim. Ó. Ah, daí tem a viagem de aniversário, de casamento, de lua de mel, de tudo, né? É, porque elas são verdadeiras consultoras. E hoje nós vamos conversar, bater um papo com a Isa. A Isa que é América Musselin, nascida em Boa Vista da Aparecida, uma cidade pequena. Ela se formou em engenharia civil, mas virou a página e disse, eu quero ser agente de viagem. Que mudança, hein? Que tal, Isa? Isso mesmo. O que te fez mudar? Assim, mas mudar da água para o vinho mesmo, né? Não tem nada a ver. Isso, na verdade eu comecei a trabalhar na agência, na Mabile Tour. Faltava 15 dias para eu me formar em engenharia civil. Eu fiz aqui em Cascavel, no Paraná, na UniOeste, uma faculdade pública. Ao mesmo tempo que eu estava no último ano, eu também estava fazendo a pós-graduação de engenharia de segurança do trabalho. Então, eu tenho 2 CREAs, né? O de engenharia civil e de engenharia de segurança do trabalho. Mas, 15 dias antes de colar grau, um pouco antes, eu mandei mensagem para a Cris, mandei um texto. Você já conhecia a Mabile Tour? Na verdade, eu fazia estágio na área de engenharia civil e a empresa que eu prestava serviço, que eu era estagiária, comprava passagens com a Mabile Tour. Que ano foi isso? Você lembra? Foi em 2016. Tá. 2016. E eu tava pra colar grau, tava pra me formar e tava na época que eu precisava me arrumar um emprego. Que até então era só estagiária, porque a minha faculdade era tempo integral, né? Então, tanto que a Mabile Tour foi meu primeiro emprego, é o meu primeiro emprego. E aí eu tava pra colar grau. E estava difícil conseguir emprego na época. E eu não sabia se eu... Como eu fazia estágio, eu não sabia se eu queria continuar com a engenharia. Eu gostava muito do que eu fazia. E eu gostava muito da faculdade, sempre gostei muito. E eu fiquei sabendo da Mabile Tour, nem sabia na época que agente de viagens era uma profissão para ganhar dinheiro, para ser uma profissão para a vida. E aí eu mandei mensagem para a Cris, para Mabile Tour, né, que é a Cris que me respondeu, mandei um texto. Eu lembro certinho. Você mandou uma bíblia? Mandei uma bíblia no Facebook da Mabile Tour, porque eu não conhecia a Cris, não conhecia o Dani, não conhecia ninguém, não tinha contato, não tinha indicação. Seja o que Deus quiser. Se alguém ler, vai ser muito bom. Mandei uma mensagem, eu lembro da mensagem. Eu mandei assim, meu nome é Isabela, trabalho aqui na empresa que eu trabalhava, tô para me formar. Eu já conheço, na época eu conhecia vários países já, porque eu tinha feito um intercâmbio pela faculdade, e na época eu já conhecia mais de 30 países. Eu falei, eu já conheço tantos países, e todas as vezes que eu viajei fui eu que montei meus roteiros, e todos os meus amigos que sempre viajaram comigo era eu que montava. E eu montava e guiava, porque daí na viagem, assim, a gente sempre ia em 2 amigas, às vezes 4, 5 amigas, cada viagem diferente. E aí, eu que guiava, por exemplo, vamos pra esquerda, vamos pra direita, vamos fazer isso de manhã, vamos fazer isso à tarde. Então era eu que montava, era eu que guiava, e as meninas só pagavam, né, a parte delas. E aí eu falei que eu tava pra me formar e eu... E você queria uma chance. Isso, e eu falei, eu acho que eu vou gostar muito de transformar o turismo como uma profissão pra minha vida. E a família questionou de alguma forma? Sim. Me conta tudo. Agora você sim, assim, sim. No Twitter, taciturno, sim. Sim. O meu pai, principalmente. Você é louca, Isabela? Meu pai, principalmente. Às vezes, ele ainda fala, às vezes, eu sinto assim... Que ele fala, você se formou em engenharia, né? Como se engenheira civil fosse muito, entendeu? Uma coisa muito a mais valorizada, como se agente entendeu? De viagem fosse menor. Fosse nada, entendeu? Né? Mas hoje em dia eles tá tudo bem, tá tudo certo. Mas eu acho que fica aquela decepção de pai, putz, podia se formou, ser uma engenheira. Mas não é pau. E você? Você leu tudo? Quem leu o texto dela? Eu li tudo. Tudo. E quando você leu, o que você disse? Meu Deus, precisava escrever tanto? Não, a gente sempre tem vaga aberta, né? As portas se abriram. Daí ela sumiu, né? Aí eu respondi... E daí, cadê? A Isa sumiu. Sabe por quê? Porque ela tava indo viajar, né? Claro. Ela mandou o texto e foi viajar. Tu lembra pra onde foi viajar? Sim, eu fui pra... Eu tenho até uma história engraçada. Durante 10 anos da minha vida, que foi de 2007 a 2017, que foi nesse ano, durante 10 anos seguidos, a gente ia todo ano no carnaval com a minha família pra Guaratuba. Todo ano.
E era bem na época do carnaval isso. E aí a gente já tava com tudo planejado pra ir pra Itapema. Eu não conhecia Itapema ainda, minha família não conhecia, porque a gente sempre tinha ido pra Guaratuba. Aí a gente foi pra Itapema, e no dia que eu me lembrei de responder, porque ela mandou uma mensagem, ela falou, vem aqui amanhã, alguma coisa assim. E eu falei, meu Deus, eu não tinha nem carro, né? Porque eu era estagiária, morava perto do meu estágio, não tinha carro, e a Mabilitour era do outro lado da cidade. E aí eu teria que ir, e eu não tinha... Parei de responder, não respondi, mas não foi porque eu sabia que ia ter a viagem e tudo mais. Não tinha que responder. Deixa eu voltar de viagem, daí eu penso. Não, aí eu lembro que quando eu respondi a Cris, que eu me lembrei, que eu falava, amanhã a gente vai voltar. No último dia de viagem, a gente foi no Beto Carreiro. E aí no dia, a gente ia voltar, ia terminar o Beto Carreiro no dia e ia voltar viajando de volta. Eu falei, amanhã eu já tô em Cascavel. E aí lá no Beto Carreiro que eu respondi pra Cris. E aí era tipo na quarta-feira de... Alguma coisa assim, na quarta-feira de cinzas. E aí eu lembro que eu fui na quinta-feira lá na Cris. E daí, Cris, como foi? Quando você viu a pessoa? Aí a pessoa já começou a trabalhar. A entrevista durou umas 3 horas. Meu Deus. Durou umas 3 horas, mas não foi entrevista, foi uma conversa. E eu lembro que a Cris nunca... Eu fui imprimir currículo, levei currículo pra Cris ver, né? Tudo que... fala inglês, fala não sei o quê. Tudo onde eu já tinha trabalhado, onde eu já conhecia, o que eu não conhecia, o que... Nunca leu até hoje, nada. Até hoje eu não sei o que estava escrito naquele currículo. Ela nunca viu meu currículo. Quantos países? Porque eu sou dessas. Uma boa conversa às vezes é melhor, né? Você conhece quantos países? Hoje, atualmente, 51. Fala inglês? Sim. Fala outra língua? Só inglês. Só Entendo inglês. super bem o espanhol. O espanhol, mas não sou fluente. O inglês, eu morei... eu fiz um intercâmbio em Londres, na época da faculdade. Eu morei 15 meses em Londres. Eu morava dentro da faculdade e eu fui com uma bolsa da faculdade. Eu fui para fazer um ano de engenharia civil lá. Foi um ano de graduação sanduíche, que eles chamavam, que é um ano de... É porque as matérias lá são totalmente... A estrutura é totalmente diferente das nossas matérias. Então, eu fiz um ano de faculdade lá. E aí, com isso, meus colegas, todo inglês, tudo, eu me aperfeiçoei no inglês. Porque foi 15 meses, 3 meses de inglês acadêmico, para aprender como que faz uma prova lá, como que é uma apresentação. Não é para você aprender o inglês, e sim como usar o inglês dentro da universidade. E 12 meses de aula normal de faculdade. Agora, um agente de viagem que não fala inglês é complicado, né? É um pouco. Eu acho que passa uns perrengues danados, né? Porque às vezes você pode viajar com um grupo que não fala nada de inglês. Sim. Por exemplo, eu fui nesse intercâmbio em 2015. Na época, eu voltei falando 100%. Agora, eu consigo entender muito bem, ler 100% e escutar também. Mas, às vezes, para falar, me trava, porque eu sempre tive um pouco mais de medo, assim, no falar o inglês. Mesmo quando eu estava lá, falava super, eu ainda consigo me virar. Tanto que quando a gente vai viajar, parece no primeiro dia que eu não sei falar muito. Mas no segundo dia já tá todo falando 100%. Destrava. Mas às vezes eu fico com um pouco de medo, tipo, de ligação, entendeu? Quando você não tá vendo a pessoa. Porque quando você tá vendo a pessoa, você consegue falar, você consegue fazer mímica, até você a consegue... leitura labial, né? Agora, você funciona... você é um para-raio, as pessoas se concentram em você, né? Numa viagem. Vocês duas. Vocês cuidam das pessoas. Seja lá qual for o problema que ela está tendo. E em viagens acontece de tudo, né? Sim. Quer dizer, se você precisa fazer um contato, sei lá, como serviço médico, por exemplo, que é tudo em inglês, né? Você vai se virar. Agora, senão você vai deixar um grupo lá de, sei lá, 15, 20 pessoas ao Deus dará, talvez é só uma viagem que você vai fazer, nunca mais, né? Exatamente. Né? O que a Isa tem de melhor? A Isa ela cuida de todos os processos dela, digo internamente em trabalho, tá? Ela responde tudo que ela precisa, ela busca informação. O que você perguntar para ela, se ela não souber, ela vai pesquisar e vai responder. Simples assim, não tem dificuldade, não tem erro. Não sei, busca informação e passa. Então, assim, é muito top. Vocês duas são aceleradas igualmente? Sim. Na verdade, eu aprendi com a melhor. Eu aprendi com a Cris. Ela aprendeu a Cris é acelerada. Não é 220, é 3 mil. Faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Sim, sempre. Você anda com 2 celulares na mão. Sim. E você resolve tudo ao mesmo tempo. Sim, exatamente. Tem que ser, né? Já deu algum problema, algum quiprocó, saiu alguma coisa errada, ou de controle? Acontece. De vez em quando acontece. Tem alguma coisa que você pode contar? Deixa eu lembrar, deixa eu pensar.
Puxa da memória aí, Cris. Não lembra? Meu Deus, Nem é possível que as duas não tiveram nenhum perrengue. Não, acontece, mas tem que pensar. Não, mas não é Quantos assim. anos viajando juntas? Você já está há quantos anos na empresa? 6 anos e meio já. Já tem história, hein? Já. Tem muita história. É tanto que é difícil lembrar de uma... Sim. assim. Quando você entrou para a Amabilitour, qual foi a primeira viagem internacional que você fez? Internacional? É? Turquia? Foi Turquia, Não, Índia e Dubai. Turquia, Índia e Dubai. Olha, é o mesmo roteiro ali. Turquia, Índia. É um roteiro que você recomenda? Bem legal. Quantos Muito bom, dias? muito Quantos bom. dias? Deu 15 dias. 15 dias. Turquia acaba conhecendo Istambul, que é a capital. Sim. Ele não é um roteiro que foca na Turquia, porque tem roteiros de Turquia que são de 10 dias. Esse roteiro ele faz só Istambul, porque o voo desse pacote específico ele é pela Turkish, que é a companhia aérea turca, que faz a ligação entre os países. Então, já que está indo para a Turquia, faz ali 3 dias de Turquia. Mas que pena só fazer Istambul, né? É porque se fosse fazer tudo, precisaria Ia de dar uns mais 22 10, dias. ia dar mais 10 Turquia é dias. maravilhosa. né? Aí eles fazem isso porque tem muita gente que já fez Turquia. Eu, Então- por exemplo, já fui 3 vezes para Turquia. Então eu saio daqui, vou para Istambul. Vai para Istambul, aí vai à Índia, faz o Triângulo Dourado que eles chamam, que é Delhi, Jaipur, são 3 cidades ali que é o principal que vai para o Taj Mahal, que é uma das 7 Sim. maravilhas do mundo, e depois vai para Dubai. Aí em Dubai faz o principal, o deserto, O povo compra muito. compra. 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 Você compra. fica às vezes passada de ver. Você fala assim, meu Deus, não vai caber no avião. Tem que trazer outro, fazer outro Outra mala. fretamento, outra mala. Eu fui num grupo, era um grupo de 40 pessoas e nessa primeira viagem foi meu pai e minha irmã e eu. E eu lembro que a gente ia porque quando você tá viajando a turismo, assim, eles levam em loja de tapeçaria, loja de artesanato. E eu lembro que o pessoal do grupo, assim, comprando aqueles tapetes feitos à mão, assim, Ai, que aquilo enorme. é lindo, né? Aí eu falava, meu Deus, porque Como que daí eles vão muitas vezes levar? não tem nem como levar. Daí a Sim. própria loja despacha. pro Brasil. Sim, sim. É. Custa Aí, caro, né? É caríssimo. E aí eu falava, gente... E aí eu achava que eu era viajada. É meu pai que falava isso na viagem. Eu e meu pai, a gente acha que a gente é viajada. E aí a gente falava com o resto do pessoal do grupo, que tinha pessoas do Brasil inteiro. Ai, já fui pra tal lugar não sei quantas vezes, pra tal lugar não sei quantas vezes. Daí nós, nossa... eu achei que eu era viajada. Mas tem gente mais do que eu. Tem muito mais. E quando a pessoa não é viajada e se faz de viajada? É. Dá pra matar logo de cara, né? Pode ser. Porque tem umas perguntas chaves que você pode fazer e você vai Já ver que a pessoa não. descobre. Porque tem gente que se acha também pra dizer, nossa, mas viajar e tal, né? Deixa eu contar que eu já viajei pra tal e tal lugar. Porque tem gente que fala assim: ah, não, chique é pra ir pra Paris. Interessante é ir pra Itália. Mas tem tantos lugares incríveis, né, Isa? Sim. Por exemplo, não gosto de ir pra Paris. Meu, deixa os outros irem, porque tem gente que ama. Claro. Entendeu? Ou às vezes a pessoa tá falando que não gosta, porque nunca foi, ou talvez não vai, né? Mas eu acho que cada um... Tem muito destino que eu vejo que o pessoal fala. Não gostei desse lugar, ou gostei desse lugar. E só indo pra saber. Por exemplo, Peru, que a gente foi, né? Peru é um destino que eu gostei muito e me surpreendeu. E tem gente que vai e não gosta. Você voltaria pro Peru? Eu voltaria. Você voltaria? Sim. Eu também. Eu voltaria para achar meu telefone que eu perdi lá. Gente, eu voltaria, sabe por quê? Por vários motivos. Mas o tempo que a gente ficou em Machu Picchu foi curto demais. Tem que ficar mais tempo. A gente não conseguiu, né, curtir tanta coisa. Então, você que está programando aí a sua viagem, né, para o Peru, conversa com a Cris lá. É só aquele tempo mesmo, Cris, que pode ficar lá dentro? O período de visita é só aquele tempo. 2 a não horas ser e que você- meia. 2 horas e ali. meia, eu tenho tempo. A não ser Não que pode você ficar mais compre- que isso. Não pode. A não ser que você compre um outro ingresso e faça uma outra Ah, visita. então eu posso dobrar o meu Pode. ingresso. Você E 2 pode comprar, vezes. ir numa manhã e numa tarde. E não é barato. Dá 152 soles, uns 210 reais. Não é caro. Mais ou Por menos. Dá pra ingresso. fazer. Por ingresso. Por ingresso. É bem possível. É bem possível, Não é, lógico. É que vale a pena, né? É que se Vocês já tá viram, lá. depois que a gente voltou, uma notícia que saiu de que o desgaste das pedras é algo preocupante, né? Enfim, a gente tem uma notícia que vem mais ou menos de uns 10 anos atrás, dizendo que Machu Machu Picchu vai Picchu ia fechar e tal. Não fechou. Diminuiu. Na época eram 9 mil e poucas pessoas, hoje é 4.500, segundo o guia, né? Segundo o guia. E aí corre-se o risco de fechar. Ou de diminuir, sei lá o que vai acontecer, né? Exatamente. Será que eles fechariam? Mas aí eu fico pensando também, quando você que está vendo a gente vai dizer assim, poxa, eu quero tanto ir conhecer Machu Picchu, aquela coisa toda, mas será que é verdade que acaba? Mas aí eu fico pensando assim,
Você tem ideia da fonte de renda que é? Que o turista deixa de dinheiro em Machu Picchu todo dia? A gente fez a conta, viu? A gente fez. Deu quase R$1 milhão por dia. Lembra que a gente fez a conta? Dá mais, eu acho, porque, ó, R$200 vezes 4 mil pessoas. 4.500. Será que dá mais? Faz a conta lá. Vai dar uns 900 mil, 1 milhão. É, isso dá mesmo. 890 e isso alguma mesmo, coisa. é isso mesmo. Dá quase R$1 milhão. Vamos, repete. 120? Não, R$200. Ah, peraí. Calma lá que agora a gente faz tudo. Faz lá, Lucas. Me ajuda aí. R$200 Mais ou menos, vezes 4.500. vezes 4,50. É, 900 mil 900 reais. mil. É isso aí. Qual é o governo que vai abrir mão de uma receita limpa como essa? R$900 mil por dia, gente. É muito dinheiro. R$900 mil, o que faz? Mantém o parque, paga as pessoas. Porque em Machu Picchu, eu lembro que uma das pessoas falou assim, olha, cuidem, não sente... Porque brasileiro também, o povo em geral, né? No Senta geral, na pedra, no geral. Se encosta, sobe na coloca a pedra, pra tirar foto. E não pode, né? Então ele dizia assim, não pode. E tem um detalhe, tem 40 guarda-parques. Então tem 40 pessoas lá dentro cuidando, de olho. Eu não sei o que acontece se você incorrer numa infração, né? Mas ele isso dá um custa. apito. Ah, tem o apito. É verdade. Você levou uma pitada, querida? Não, mas eu escutei, não. Que vergonha. Não levei. Não, Não levei. Mas eu escutei. escutou? Eu prestei atenção no que era. O guardinha É. tem um apito. Tem um apito. Mas é isso, a gente tem que cuidar realmente, tem que preservar, para que a gente possa deixar que outras gerações, já que a gente está destruindo tudo, né? Enfim, tem lugares incríveis para conhecer, tem montanhas medonhas para você subir. Se você, olha, praticar movimento de perna, vem de lá com as pernas grossas. De tanto caminhar, né, Isso Cris? mesmo. Você nunca tinha ido pro Peru, para Machu Picchu? Não, nunca tinha. Nem você? Não, foi a primeira vez. Primeira vez. Primeira vez. Qual foi o lugar que você foi e voltou? Que você gostou muito que voltou? Ah, que eu fui e voltei. Turquia eu já fui 3 vezes. Itália eu já fui 2 vezes. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Mas cidades Unidos. diferentes. A Orlando eu já fui 2 vezes. Que foi uma que... Quando a gente foi a primeira vez, meu marido falou que por nós a gente ia todo ano, se pudesse, né? Orlando, mas Estados Unidos tem muito lugar para conhecer, muitas cidades diferentes, e uma melhor que a outra, então é um lugar que dá para voltar muitas vezes. Cancún eu já fui 2 vezes. Os Estados Unidos parece meio que o quintal do Brasil, né? Estados É. Unidos a Estados Unidos gente é não muito cansa. E você? Qual foi, assim, o lugar que você voltou? Estados Unidos. Estados Unidos, você volta sempre? Volto. E o nosso turista, nós estamos falando do turista daqui, da região oeste, de Cascavel, região oeste, mas de outras partes do Brasil e região que também compram com vocês. Para onde que o nosso turista vai? Aqui da região nacional, internacional. Isso, nacional e internacional. Para onde que eles vão? Eu acho que principalmente a maioria acaba indo pro Nordeste, muito Nordeste, muito. Mas o pessoal tá viajando bastante também internacional. Bastante. Eu vejo muita gente indo pra Europa. Muita Europa. Estados Unidos também o pessoal vai bastante. Quem tem visto, muito. Sim. E aqui também América do Sul. Buenos Aires pra gente é muito fácil, porque... Perto. Saiu Pegando o o voo voo de de- Porto Iguaçu e é muito rápido. Voo direto. Quanto pra dá o Porto voo de Porto Iguaçu a Buenos Aires? De Uma hora e tempo? pouquinho? 1h30, eu acho. É super perto. Dá para ir de Super carro, perto. né? Ah, também. Dá para ir de carro. Mas as pessoas quase não vão de carro. Deixa lá o carro em Porto Iguaçu. Ah, tá. Isso. né? Deixa o carro em Porto Eu tenho um Iguaçu e amigo que embarca. fez isso. Ele veio de São Paulo, desceu em Foz, pegou um carro, mas eu falei assim para ele, por que você deixou? Mas apesar que ele devolveu o carro lá em Porto Iguaçu. Foi até Porto Iguaçu, devolveu o carro para a empresa, e quando ele voltou, ele pegou o carro de novo e veio embora. Veio para cá, porque ele queria conhecer o interior aqui do estado, essa região aqui de Cascavel, que é muito rica, né? É muito bonita, linda. né? É muito linda, bonita. linda, linda, linda. Então, a gente sempre tem coisas interessantes para dizer, vai, você não vai se arrepender, né? Agora, tem alguma coisa assim que vocês duas fizeram, que vocês recomendaram e tal, e que o cliente odiou? Falou, puxa vida, que droga, que passeio horroroso, eu não gostei dessa viagem. Ou por educação, até nem falou, mas você sentiu que vocês erraram. Não? Acho que não. Não? Olga. É difícil. Acho que é bem difícil, porque assim, o processo de atendimento, normalmente o cliente vai
Ele escolhe para onde ele quer ir. Você é meio que uma psicóloga também, né? Não vamos falar sobre isso. Tem um Então, casal assim, que chega assim e fala, a gente tá quase separando e não quer separar. Crispe, sim. Pra onde que você manda a gente? Fala, por favor. A lente da verdade. Primeiro a gente fala para se resolver, né? Porque senão compra num dia, daí no outro dia fala assim, eu não vou mais, o outro não vou mais, eu quero cancelar. Falei, gente, Já aconteceu isso? resolvam-se, Várias Oh. vezes. vão viajar. Simples assim. Depois vocês resolvem? Depois vocês resolvem. Primeiro vocês vão viajar, já Mas que vocês dá pra resolveram. resolver e viajar brigado? Já teve várias vezes que o casal foi senta conversando. É, Já a gente teve gente que ficou no experiências. mesmo quarto. Não foi só uma e nem duas vezes. Pra não perder a Pra não perder a viagem. pessoa, você perde. Tipo assim, e foram. E quando voltar? Tem de tudo. Ai, a gente não sabe. A gente só sabe não que foram. sabe o que aconteceu. Se Ai, estão juntos ou se não Não, estão. a gente não sabe. Não, a Não, Gente, que não coisa sabe. maluca, né? Mas acontece de tudo. Ah, vocês devem ter cada coisa, Acontece né? separação, acontece casamento, acontece de tudo nas viagens. Muito bem. É só planejar direitinho. Liga para a Mabilitour. Quanta história a gente sabe de cliente que às vezes foi com um amigo ou foi solteiro, porque às vezes o cliente viaja sozinho também. Aham. E controlar com um companheiro ou uma companheira. De voltar namorando. Aham. E Já da- teve vezes disso. Da pessoa voltar de lá, o Um brasileiro, namorado. trazer de lá uma pessoa. Ou só Também, namorar. É, pode ser internacional, mas pode ser nacional mesmo. Pode. Uma viagem tipo, foi pra Bahia. Foi pra Bahia. Foi É. pra Bahia, a gente tem algumas histórias. A gente tem algumas. De algumas meninas, mulheres, nossas clientes, que estavam solteiras e arrumaram pessoas no Brasil, no mundo. A gente teve uma cliente que foi pra Turquia fazer um passeio uma vez, conheceu um turco, voltou pro Brasil, 60 dias depois ela voltou pra Turquia, ela mora na Turquia até hoje. Tá lá até hoje. Simples assim. Então, assim, os relacionamentos em si, eles podem acontecer aqui em Cascavel ou em qualquer lugar do mundo, né? Às vezes a pessoa sai, tô viajando sozinho e tal, e conhece alguém que tá, sei lá, às vezes sentado no restaurante, ou no caso da Turquia foi o dono do restaurante. Então, assim, esses acontecimentos rolam pelo mundo. Então, tem Olha bastante história. Quem tá Bastante encalhada? história. Você tá encalhada aí, ó. Não joga esse compromisso pra nós, Vai não. viajar, vai. Qual é o melhor lugar para arrumar um namorado? Turquia ou Bahia? Bahia, cara dela de Bahia. Bom, gente, É mais Vai. fácil, né? Mais É. perto. É mais Vai ser perto. mais barato. O mesmo idioma, até mais É. perto, né? Mas é isso, É mais conhecer fácil se pessoas comunicar. sempre é uma coisa muito interessante. A gente se surpreende, né? Sim. A gente pode conhecer pessoas incríveis e dar super certo. Como pode não, só nascer uma grande Sim, amizade, né? Sim. Sim. Pra onde a gente vai? Pode ir pra onde, Cris? Pode ir pra onde? Você pode ir pra onde Pra agora? todos os lugares. Pra todos os lugares do mundo. Pra todos. E agora, a próxima vai ser onde? África do Sul. África do Daqui Sul. 2 meses. E ela não quer me levar junto. Não? Mas você deixa? Demita. Não? Ah! Que demita! Tô de férias. Ah, é férias. Essa Não é férias. pode ir, é tô de férias. Tô de é. férias. Pode ir. Pode ir. Ai, que delícia. Esse é o nosso Pode Ir Aqui, o nosso podcast da Mabilitour, a sua agência de viagem. Pode? Liga lá. Pode? Elas resolvem tudo para você.